Olá, alunos e alunas do primeiro ano. Hoje nós iremos estudar sobre o metabolismo energético. Nas nossas últimas aulas de biologia, a gente falou da teoria celular, falamos da membrana plasmática, do citoplasma e de algumas organelas e suas respectivas funções dentro da célula, né? E hoje nós iremos estudar sobre o metabolismo energético. Então, eu creio que vocês já ouviram falar em metabolismo, né? Por exemplo, quando a gente quer perder peso, a gente costuma dizer que o nosso metabolismo está lento, precisa acelerar, e a atividade física consegue acelerar esse metabolismo, né? E energético tem a ver com energia, né? Bom, e o metabolismo energético, por sua vez, ele está relacionado ao fato de os seres vivos, né, obterem energia para a realização das suas atividades vitais. Então, se vocês perceberem aqui nessa imagem, né, nós temos que o metabolismo energético está diretamente ligado à nutrição, né? Nessa imagem nós estamos vendo vários tipos de alimentos. Então, o metabolismo energético tem a ver com a maneira como os organismos vivos, eles obtêm energia para se manter vivo, crescer, né? E por aí vai. Então, a gente vai agora entender um pouquinho sobre como que funciona esse metabolismo energético. Bom, como eu estava dizendo, né, os seres vivos, eles obtêm energia, gente, pela quebra de algumas substâncias que contêm átomo de carbono. E substâncias que têm grandes cadeias carbônicas são chamadas substâncias orgânicas. As principais moléculas orgânicas envolvidas, né, nesse processo de obtenção de energia pelos seres vivos são as moléculas de glicose. Nós já falamos muitas vezes sobre a molécula de glicose, né? Em química e na própria biologia, na sala de aula. Moléculas de glicose, ela tem a fórmula seguinte: C6, ou seja, 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, a glicose, ou o que nós conhecemos como açúcar, né, carboidrato, são uma das principais fontes de energia para os seres vivos. E dentro da célula, né, nós temos ali um conjunto de substâncias que participam dessas reações químicas que são importantes para a vida, né, ou reações químicas vitais. Bom, então, para responder efetivamente como que a célula obtém energia, nós temos alguns processos químicos, né? Ou bioquímicos, poderíamos dizer assim. Um deles é a fermentação, que nós vamos estudar detalhadamente, né? A fermentação ela pode ser realizada por fungos e bactérias na obtenção de energia. E nós também, seres vivos, também podemos obter energia a partir, né, desse processo de fermentação, com a produção do ácido lático. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Um outro processo, e o mais importante, o mais usado pelos seres vivos, e principalmente por nós humanos, para a obtenção de energia, é a respiração celular. Em ambos os processos, a célula obtém energia a partir de quê? A partir da transformação da glicose, que são moléculas consideradas combustível, né? Pode ser aí a glicose, como eu disse, que é um açúcar, ou também a gente pode estar quebrando lipídios, que são gorduras. Já a fotossíntese é um outro processo de obtenção de energia, mas aí essa obtenção de energia, ela só é viável para os organismos autótrofos clorofilados. Quem são esses organismos autótrofos clorofilados? São as plantas, os vegetais, né? Que fazem o quê? Esses organismos clorofilados, eles capturam moléculas simples como água, sais minerais, gás carbônico da atmosfera
e na presença da luz do sol sintetiza isso tudo formando a glicose. E aí já obtém a energia necessária para a sua sobrevivência. Bom, mas hoje especificamente nós vamos falar apenas de dois processos que são mais comuns para a obtenção de energia por nós, seres humanos, e pela maioria dos seres vivos, que é a respiração aeróbia e a fermentação. Então, vamos começar pela respiração aeróbia. Bom, gente, a respiração aeróbia, não sei se vocês se lembram, né, que nós tivemos uma atividade na aula passada, a gente estudou as organelas celulares dentro do citoplasma e as funções. Vocês tiveram uma imagem de uma célula, alguns desenharam, outros fizeram a impressão, pintaram e nomearam cada uma daquelas organelas, especificando a função dela dentro da célula eucarionte. Mas existe uma específica e extremamente importante, que são as mitocôndrias. Então, a respiração aeróbia, ela se desenvolve, sobretudo, dentro das mitocôndrias. A primeira etapa é no citosol, ou o hialoplasma, ou o que nós conhecemos como citoplasma, ou seja, é lá no citoplasma celular, né? A primeira etapa que nós conhecemos como glicólise. Vocês vão ver mais à frente. E aí, após a realização da glicólise, né, existem dois outros processos dentro da mitocôndria. Um na matriz mitocondrial e a outra nas cristas mitocondriais, que são aí o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Mas nós vamos falar agora um pouquinho para entender como que é mesmo essa respiração aeróbica. Bom, então lembrando que ela se desenvolve sobretudo dentro das mitocôndrias, porque duas etapas são lá, mas a primeira ocorre no citosol, né, ou no hialoplasma. Também a gente pode especificar essa equação química, essa reação química da seguinte forma. Então, aqui vocês estão vendo uma molécula de glicose, ela necessita de estar na presença do gás oxigênio dentro da célula para poder, né, ser quebrada em gás carbônico, moléculas de água e energia, que é o que nós chamamos de ATP, ou adenosina trifosfatos. Né? Bom, essa equação aí, a gente verifica, então, que a molécula de glicose, que é uma molécula considerada mais complexa, né? Assim, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, ela é quebrada em gás carbônico, água e formação de ATPs, de adenosina trifosfato. Então, é uma substância complexa sendo quebrada em substâncias mais simples. Bom, só que é importante vocês prestarem atenção que essa quebra, essa divisão da glicose, ela não acontece de modo repentino, né, de modo, digamos assim, paulatino. Por quê? Porque se essa quebra fosse de modo repentino, a energia liberada seria muito intensa e comprometeria a vida da célula. Bom, vamos falar então agora das fases da respiração celular, tá? Nós temos uma primeira etapa que é conhecida como glicólise, e lise significa quebra, então é a quebra da glicose, e nós vamos ter aí nessa etapa a formação de duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, né, que é um líquido transparente que tem um cheiro característico ao vinagre que nós conhecemos, né, que é o ácido acético. E aí nós temos aí com essa primeira etapa, que é a quebra da glicose, a gente tem a formação de um acetil-CoA, que é um acetil-coenzima A, que é o ácido pirúvico, se junta a essa coenzima A e forma uma molécula novamente de 6 carbonos, entra dentro da mitocôndria, que é aqui que vocês estão vendo, tá? Dentro da mitocôndria a gente tem o que nós chamamos de matriz mitocondrial, que é a parte interna,
E nós temos as cristas mitocondriais, que são as membranas internas que existem dentro das mitocôndrias. Então, na matriz mitocondrial, nós temos a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Tem esse nome, gente, por quê? Porque é um ciclo onde vai quebrando, né, substâncias, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, porque tem 6 carbonos, aí vai quebrando, quebrando, quebrando. E nesse ciclo de Krebs, ele recebe esse nome porque quem descobriu foi um cientista conhecido como Krebs. E a terceira etapa acontece nas cristas mitocondriais, que são nas membranas internas dessas mitocôndrias, onde os elétrons, né, são ali distribuídos, captados, né, e levados até uma parte onde eles irão se juntar aos hidrogênios e oxigênios, formando água e moléculas de ATPs, tá? Então, a gente vai ver assim, separadamente, cada uma dessas etapas. Bom, então, retomando, a primeira etapa acontece no hialoplasma, ou citosol, que é fora da mitocôndria, é lá no citoplasma da célula. Glicólise, como a gente falou, né? Lise significa quebra, é a quebra, então, da glicose, tá? Nesse processo, o que vai acontecer? A glicose, ela vai se converter, ela vai ser quebrada, né, em moléculas de um ácido orgânico que vai ter 3 carbonos, que é chamado de ácido pirúvico, né, ou piruvato. Então, se vocês perceberem aqui, a molécula da glicose era C6, H12, O6. E aqui, olha, foi quebrada ao meio o carbono, porque tem 3 aqui, e o oxigênio também tem 3, então são 2 moléculas de ácido piruvato, né? Piruvato ou pirúvico. E se você somar 4 mais 4 aqui dos hidrogênios, a gente vai ter 8, quando lá na glicose tinha 12. É porque na quebra da glicólise, 2 desses hidrogênios são captados por um transportador chamado NAD, que passa a ser NADH, que vai levar esses hidrogênios para a última etapa, que é a cadeia respiratória, onde os oxigênios vão assecá-los, formando moléculas de água. Porque a gente viu que glicose, na presença de oxigênio, é quebrada em gás carbônico, água e moléculas de ATPs. Nessa primeira etapa, a glicólise, nós temos um rendimento ou um saldo energético positivo de 2 ATPs. Então, olha só, essa primeira etapa são produzidas apenas 2 moedas de energia, ou 2 moedas de adenosina trifosfato. Vamos passar agora para a gente ver a imagem. Bom, então tá aqui a molécula de glicose, C6H12O6, ela é quebrada. No que ela é quebrada, né, os hidrogênios têm 2 NADs, tá vendo? Que são carreadores ou transportadores de hidrogênio. Esses NADs captam esses hidrogênios, tá vendo? Cada um NAD pega 2 hidrogênios, então por isso são 2 NADH2, porque daqui vai sobrar 4, né, para eles. E 2 moléculas de ATPs são formadas, né, de energia. E aqui 2 ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico a gente viu no slide anterior que ele é C3H4O3. E a outra também, C3H4O3, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Esse ácido pirúvico, gente, ele vai, né, na presença do oxigênio, ele vai entrar na mitocôndria, né? Ele junta com a coenzima A e ele forma, né, um ácido com 6 moléculas de carbono. E aí ele entra dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, que é aquela partezinha azul que a gente viu da mitocôndria, né? A parte interna. E aí o que vai acontecer com esse ácido pirúvico? Ele será descarboxilado. Descarboxilar é que ele vai ser quebrado e vai ser liberado gás carbônico, né, para fora, né, do organismo. E também vai sofrer o que nós chamamos de desidrogenases.
Essa desidrogenase é porque ele perde hidrogênio e aí os transportadores NAD+, vai captar esses hidrogênios, certo? E vai virar NADH, certo? Aí o ácido pirúvico, né, como eu disse, aqui embaixo está mostrando aí que ele é um líquido transparente, com um odor parecido com o vinagre, ele é misturado, ele consegue misturar a água. Aí o que vai acontecer? Assim que esse ácido pirúvico se juntou com a coenzima A e entrou dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, nós vamos iniciar, né, o ciclo de Krebs, tá? Ou o ciclo do ácido cítrico. No ciclo de Krebs, a gente vai ter um conjunto de reações metabólicas que vai oxidar completamente a glicose, tá? E esse conjunto, como eu disse, né, de reações acontece na matriz mitocondrial, a parte interna das mitocôndrias. Bom, aí o que vai acontecer é essa glicose, né, vai passar por um processo de catalisação, de quebra, e aí um conjunto de enzimas vão atuar nisso, né, destacando aí as descarboxilases, que vai quebrar lá os carbonos, liberando gás carbônico para a atmosfera, e vai também ter as enzimas chamadas desidrogenases, que é o que vai promover a oxidação e a redução, né, do hidrogênio, conduzindo aí a formação do NADH. Porque o NAD, ele é um transportador e ele capta esses hidrogênios para levar para a última etapa, que é a cadeia respiratória, onde esses hidrogênios serão aceptados pelos oxigênios, formando moléculas de água, porque H2O forma água, não é isso? Vamos lá. Olha só, nós temos aqui a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, acontece aqui, né, no citosol, que é no citoplasma celular. A segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, que é esse que nós estamos falando, ele acontece aqui dentro, dentro da matriz mitocondrial, que é essa parte laranjinha que está aqui. Bom, aí o ácido pirúvico, que aconteceu lá, a quebra da glicólise, né, que quebrou a glicose em duas moléculas de ácido pirúvico, ele vai se juntar ao acetil-CoA, que é uma coenzima, vai entrar aqui, tá vendo? Quando ele se junta, ele forma um ácido com 6 carbonos, né? Um ácido cítrico, aí ocorre aqui uma descarboxilase, que quebra e libera gás carbônico para a atmosfera. Aí, quebrou, passa a ter, ao invés de 6 carbonos, 5, né? E nesse processo aqui, vai liberar gás carbônico e vai liberar hidrogênios, né? Também sofre desidrogenases, que o NAD é o transportador, ele capta e vira NAD+. Aqui de novo, então já que quebrou aqui de 6 virou 5, né? Uma molécula com 5 carbonos, essa molécula com 5 carbonos sofre também descarboxilases e desidrogenases, ou seja, libera gás carbônico e os hidrogênios são captados pelo transportador NAD+. Bom, de 5 perdeu, virou, né, 4, uma molécula com 4 carbonos, que sofre mais uma vez, né, e aí outro carregador, outro transportador, que é o FAD, capta esses hidrogênios que são desidrogenados, e aí vai retomando. Então, é um ciclo contínuo, por isso ele é chamado de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Começa com 6 carbonos, né, vai quebrando em 5, em 4, aí quando chega aqui, torna a entrar, né, o acetil-CoA dentro do ciclo, de novo, junto com o ácido pirúvico. Então, é uma coisa que acontece continuamente dentro das células eucariontes, tá? Bom, e nessa etapa, nós temos aí mais um saldo de 2 ATPs. Então, a gente teve 2 na primeira, que é a glicólise, 2 agora no ciclo de Krebs, então 2 mais 2, 4. E aí a gente vai para a terceira e última etapa da respiração celular. Bom, essa última etapa, conhecida como cadeia respiratória, ocorre, gente, nas cristas mitocondriais. Bom, as cristas mitocondriais são membranas internas das mitocôndrias.
tá? Nessas membranas internas, gente, nós temos algumas proteínas, e essas proteínas têm ferro, tem cobre nela, né? Que são chamadas de citocromos. É aí que a gente vai ter um processo de captação de elétrons que vão ser transformados em 34 moedas energéticas ou 34 ATPs. Então, 34 aqui se soma com 2 do ciclo de Krebs, com mais 2 da primeira etapa, que é a glicólise, e a gente vai ter aí um saldo final na respiração aeróbia de 38 ATPs, tá? Então, é uma quebra de molécula de glicose que vai ter rendimento aí de 38 ATPs. Então, a gente vai ver aqui, ó, ocorre nas cristas mitocondriais, os elétrons e os prótons são retirados da glicose, né? E presente nas moléculas lá transportadoras, que é o FADH2 e o NADH2, né? Eles vão ser aceptados pelo oxigênio e vão virar moléculas de água, H2O. Dessa maneira, a cadeia respiratória, gente, tem o NAD e o FAD funcionando aí como transportadores de hidrogênio. Então, eles captaram hidrogênio durante os processos lá de desidrogenase, né? E trouxe para essa última etapa, que é a cadeia respiratória, onde o oxigênio vai aceptar, formando moléculas de água. Bom, depois disso tudo, nós podemos dizer aí que o processo respiratório aeróbio, ou a respiração aeróbia, pode ser equacionado da seguinte forma, né? Uma molécula de glicose, que é C6H12O6, na presença de 6 moléculas de oxigênio, é quebrada em 6 de gás carbônico, formando 6 de água, que é H2O, e com um saldo energético de 38 ATPs, que são 38 moedas energéticas, adenosina trifosfato. Bom, aí a cadeia respiratória, né? Acontece nas cristas mitocondriais, que são as membranas internas. Aí a gente tem o NAD e o FAD, né? Levando esses hidrogênios. O oxigênio capta ele e forma uma molécula de água, tá vendo? E os outros ATPs que foram sendo assim juntados das outras etapas, 2 mais 2, 4, se junta aqui a 34, formando 38 ATPs. Aqui a gente tem um resumo de tudo, né? A primeira etapa, que é a glicólise, ou é a quebra inicial da glicose, ela acontece no citoplasma, que é essa parte azul, é fora das mitocôndrias, forma 2 piruvatos, né? Que são moléculas contendo ali 3 carbonos, né? O NAD, que é o carregador, ele se junta aí, ele capta o hidrogênio que é desidrogenado, né? E a gente tem um saldo energético de 2 ATPs. Antes de entrar nas mitocôndrias, no ciclo de Krebs, os piruvatos se juntam a uma enzima chamada acetil-CoA, formando um ácido com 6 carbonos de novo, chamado ácido oxalacético. E aí, esse vai sendo quebrado, né, de 6 para 5 carbonos, para 4, até voltar de novo ao ciclo, que é, por isso que se chama ciclo de Krebs, porque é contínuo. E aí a gente vai ter um saldo, né, de hidrogênios. O NAD vai ter 8, o FAD, que é o outro transportador, vai ter 2, e forma aqui também mais 2 ATPs, mais 2 moedas energéticas. E a última etapa, que acontece nas cristas mitocondriais, que é essa parte aqui, ó, da membrana interna, a gente vai ter, né, a formação, né, da água, das moléculas de água, porque o oxigênio vai aceptar esses hidrogênios e vamos ter um saldo aí de 34 ATPs, que somado com 2 mais 2 e 34 vai dar 38 ATPs. Agora a gente vai falar um pouquinho da fermentação. Gente, a fermentação é um outro processo de obtenção de energia, ou de metabolismo energético dos seres vivos. Bom, nós também, seres humanos, realizamos, né, a fermentação. Como que isso acontece? Por exemplo, suponhamos que a gente está realizando atividade física
de alta intensidade. Então, o nosso corpo gasta a energia que está reservada, né, os ATPs que estão reservados, mas quando a gente já não tem mais energia, mais fôlego, o que vai acontecer? As nossas células musculares, ou os nossos músculos, vão produzir num processo, né, anaeróbio, conhecido como fermentação, vai produzir o lactato, ou o ácido láctico, né? E aí, às vezes, quando produz muito ácido lático, a gente pode ter uma distensão muscular, que é o que nós chamamos de cãibra, né? Então, o nosso organismo também produz fermentação, mas em situações de extrema necessidade, quando a gente já não tem mais energia reservada em ATPs, a gente vai ali, né, num processo anaeróbio, que é sem a quantidade suficiente de oxigênio, a gente vai produzir aí ácido lático. Aqui são leveduras que são usados aí na fermentação de cerveja, de vinho, né? Que é outros organismos ou micro-organismos que produzem ATPs através desse processo conhecido como processo anaeróbio. Então, a fermentação, ela se difere da respiração aeróbia porque é um processo anaeróbio, não precisa de oxigênio para ser realizado. Bom, então vamos lá? A fermentação é um processo, né, de transformação de uma substância em outra, só que aí, né, é realizado com maior intensidade por fungos e bactérias, mas o nosso corpo também, né, pode produzir em casos de extrema necessidade. Exemplo de fermentação é a transformação de açúcares, e aí no caso das bactérias, elas transformam o açúcar que está no leite, né, na lactose ali, para fermentar o leite e fazer iogurte, queijos, né? E também a gente tem os fungos que podem ser usados ali para fermentar a massa do pão, fazer o pão inchar e ali ela está quebrando glicose e obtendo energia. E também a gente tem, né, a frutose, como por exemplo, quando você está falando ali de fermentação da cerveja, fermentação do vinho, a gente tem ali os micro-organismos atuando, tirando o açúcar, né, da cevada, que faz a cerveja, e da uva, que faz o vinho. Então, a gente tem aí, nesse processo, né, de fermentação alcoólica, onde produz cerveja e vinho, a gente tem produção de etanol, que é álcool, e gás carbônico, né? E também, na fermentação do bolo, do pão, também nós chamamos de fermentação, onde o amido, né, do açúcar ali contido na farinha de trigo, também ela é quebrada, liberando o gás carbônico. Então, é o gás carbônico, as bolinhas do gás carbônico que vai saindo da massa do pão e faz a massa inchar, tá? Então, a gente pode definir a fermentação como sendo um processo de obtenção de energia utilizado principalmente por micro-organismos, bactérias e fungos. Ocorre com a quebra da glicose, que é açúcar encontrado ali no amido, ou na frutose, ou na lactose, no leite, né? E aí a gente tem produção, no caso da fermentação alcoólica, nós temos a produção do álcool etílico. No caso do leite, que é a fermentação láctica, a gente tem a produção do lactato, que é o que nós, seres humanos, produzimos, né, quando estamos em atividade de alta intensidade, como esportes, né, que gasta bastante energia em poucas horas. É a fermentação láctica que nós realizamos, né? A fermentação alcoólica acontece na fermentação do pão, na fermentação da cerveja, do vinho, são chamadas de fermentação alcoólica. E a gente tem aí nesse processo de metabolismo, né, uma obtenção de energia que não precisa ser na presença do oxigênio. Por que eu estou observando isso? Porque na respiração aeróbia, a molécula de glicose ela é quebrada na presença de oxigênio. Aqui não. Aqui é um processo anaeróbio. Não tem, né, necessidade do oxigênio. Tá? É chamado, então, de respiração anaeróbia.
e é 18 vezes menos eficiente em termos de obtenção de energia. Por quê? Porque na fermentação nós temos apenas a obtenção de 2 ATPs, tá? Por molécula de glicose. Na respiração aeróbica, a gente tinha 38 moléculas de ATP por uma, né, obtido em uma molécula só de glicose. Na fermentação, só 2 ATP. Então, o saldo energético nesse processo é bem menor, porque nem utiliza, né, o oxigênio. Bom, as indústrias utilizam, né, esse processo de fermentação na fabricação de iogurte, e aí a gente tem para a fabricação do iogurte a fermentação láctica, né, porque é a partir do leite e é realizado por bactérias conhecidas como lactobacilos, né? E esses lactobacilos, assim que vão quebrando o açúcar do leite, produz ácido lático. O pão e a cerveja também é produzido, né, por fermentação de alguns fungos anaeróbios facultativos, né? E quando eles fermentam ali, ou a farinha, o amido, né, que contém a glicose, ou a cevada, nós temos aí uma fermentação conhecida como fermentação alcoólica, e a produção final é o etanol, ou álcool. O vinagre, ele também é produzido, né, num processo chamado fermentação acética. Por quê? Porque o vinagre, ele é conhecido como ácido acético. Então, se você deixar o processo se completar, ele vai produzir o álcool etílico e virar vinho. Mas o processo intermediário entre o vinho, né, nós temos aí a produção do ácido acético, que é o vinagre, tá? São produzidos também por bactérias. Outro exemplo de fermentação, como a gente disse, ocorre nos músculos, né? Quando a gente está realizando atividade intensa, na ausência do oxigênio, formando aí o ácido lático ou o lactato. Olha, fermentação láctica, a glicose é quebrada em ácido pirúvico e no final a gente tem ácido lático. E aí a produção de ATP são apenas 2 moedas energéticas, né? 2 ATPs. Fermentação alcoólica, começa tudo igual, tá vendo? Ó? A glicose é quebrada e nessa quebra forma o ácido pirúvico, só que depois do ácido pirúvico, na fermentação alcoólica, a gente já tem o etanol, que é o álcool. Na fermentação acética, que a gente tem o vinagre, é do mesmo jeito, é a molécula de glicose, é quebrada em 2 ácidos pirúvicos e logo em seguida a gente tem o ácido acético, tá? Que é o vinagre. Aqui a gente tem, né, as células, as leveduras, que são fungos, né, os levedos, olha, fermentando ali para a produção de vinho, de cerveja, tá vendo? Aqui é uma comunidade de levedos, né, a fermentação alcoólica. Aqui a gente tem as células musculares, que são bactérias láticas, né, produz a fermentação lática, ou ácido lático, ou lactato. Aqui as bactérias do vinagre, formando ácido acético. Se deixar o processo, se não interromper o processo, ao chegar no vinagre, vai virar vinho. E aqui a gente tem as bactérias Clostridium, né, que produz o ácido butírico, que é aquilo que altera a manteiga e faz a manteiga ficar tipo com gosto de ranço, né? Então aqui são essas imagens que a gente tem sobre a fermentação. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre metabolismo energético e falamos de 2 processos, né, de obtenção de energias para as atividades vitais, que são os ATPs. Nós vimos a respiração aeróbica, que é na presença do oxigênio, que a maioria dos seres vivos realizam, né? E vimos também a fermentação realizada por micro-organismos e por nós, seres humanos, quando estamos em atividades físicas de alta intensidade. Bom, agora eu vou passar para vocês eu vou enviar para vocês uma paródia que tem um resuminho básico, né, de tudo que a gente falou. Ouçam, façam anotações antes de responder a atividade, vai ajudar bastante, tá?